Bom, meus irmãos, vamos iniciar então a escola bíblica dominical. Eu farei uma oração e em seguida nós já começamos, ok? Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir no aprendizado da Tua Palavra, que possamos ser edificados por ela, transformados por ela. Tem misericórdia, Pai Santo, de cada um de nós. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos trabalhar hoje a pergunta 72. Pergunta 72. E a pergunta é o seguinte: o que é fé justificadora? Preste atenção que aparece aqui um qualificativo à palavra fé. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vemos a palavra fé tão somente, mas aqui aparece uma palavra, fé justificadora. Então é importante que a gente entenda o que significa essa expressão aqui, agora com duas palavras, a expressão fé justificadora. Então a pergunta é: o que é fé justificadora? Resposta: a fé justificadora é uma graça salvadora produzida no coração do pecador. Preste atenção, eu vou repetir bem devagar. É uma graça salvadora, estamos falando, portanto, de salvação, ok? Produzida no coração do pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Então, essa fé justificadora é uma graça que leva à salvação daquele, daquele que tem essa fé. E essa fé é produzida no coração deste pecador pelo Espírito e pela Palavra de Deus. E aqui explicando um pouquinho mais, pela qual ele aqui é o pecador, convicto do seu pecado e miséria e da incapacidade de ser restaurado da sua condição de perdido, tanto por si mesmo quanto pelas demais criaturas, ou seja, não há condição dele, pelas suas próprias forças, ser restaurado, não há como. Continuando, aqui é apenas um adendo, um apêndice aqui, um parêntese. Não apenas crer na verdade da promessa do Evangelho, esse crer na verdade da promessa do Evangelho tem a ver com o que é produzido nele pelo Espírito e pela Palavra, ok? Não apenas crê na verdade da promessa do Evangelho, como também recebe essa promessa e descansa em Cristo e na sua justiça. Ele descansa, ele recebe isso e descansa. A ideia de descansar, a ideia de ele ter paz. Ufa, ele descansa, ele está bem agora. Então não é tão somente crer na verdade, mas também receber e descansar em Cristo e na sua justiça. Justiça de Cristo em Cristo por causa de Cristo, não na justiça do pecador. Continuando, eu vou voltar de novo. Não apenas crê na verdade da promessa do Evangelho, como também recebe e descansa em Cristo e na sua justiça, ali ofertada, continuando, para o perdão dos pecados e para ser aceito e considerado justo à vista de Deus para a salvação. Então, neste processo, ele tem os seus pecados perdoados e é considerado à vista de Deus justo, ok? Então essa é a resposta. Agora vamos ver o embasamento bíblico, que é o que é mais importante para a gente aqui, ok? Então a resposta em si é bem tranquila. Então primeiro, Hebreus 10:39. Quem está com Hebreus 10:39 pode fazer a leitura. Hebreus 10:39. Cada um que está com o seu papelzinho, já deixa a sua Bíblia. Outra coisa, pessoal, podem falar à vontade e devem, tá? Se eu ficar falando sozinho, eu fico agoniado, tá? Então, por favor, me interrompam a qualquer momento. Aqui é uma escola bíblica, ok? Ok?
Então fiquem bem à vontade, que não fique só eu falando, tá? Mas vocês também me ajudem, façam perguntas. Se eu não souber responder, eu vou até pedir para aluno responder, eu vou fazer isso hoje. Tem um aluno ali que eu vou pedir para ele responder se for o caso. Então eu estou tranquilo, hoje eu estou bem tranquilo. O que eu não souber responder, eu vou passar para os alunos, né? Eu vou aleatoriamente escolher um aluno lá e vou perguntar. Ok? Então, por favor, podem fazer perguntas, me interrompam, tá ok? Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos esperança da fé, para a conservação da alma. Ok. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma observação? A fé justificadora, portanto, é uma graça salvadora. É uma graça salvadora. A fé justificadora. Eu vou abrir um parêntese aqui e eu vou atropelar um pouquinho e vou mais para o final, tá? O livro que nós nos baseamos aqui para trabalhar, ele explica o seguinte: por que fé justificadora? Porque tem mais outros dois tipos de fé: a fé histórica e a fé temporária. Ok? Que loucura é essa? O que é a fé histórica? A fé histórica é aquela fé que crê que Jesus é uma personagem da história, número 1. A fé histórica é aquela que até pode crer que ele viveu, que ele ressuscitou e fez milagres. Essa é a fé histórica. Um exemplo para vocês aqui da fé histórica, Tiago 2,19. Eu estou atropelando, estou indo para o final para a gente entender bem a diferença, porque fé é justificadora, porque tem que ter esse qualificativo aqui. Eu não passei para ninguém. Tiago 2,19. Dag. A Dag é a minha assistente, tá, pessoal? Eu falei para ela que o mágico não tem a sua assistente, ela é a minha assistente. Creio que Deus é um só, faz e bem. Até os demônios creem e creem. Olha aí, essa expressão, essa palavra crer, lá no grego é a mesma palavra usada em outros lugares para a fé. Os demônios têm essa fé, eles sabem, eles creem, mas eles creem o quê? Dag, os demônios creem, o que acontece? E tremem, e tremem. Então isso é fé histórica, ok? É a fé histórica. A ideia de fé temporária é o seguinte: ela se assemelha a uma fé que vai justificar o pecador, mas o nome está dizendo, ela passa por um tempo, ela é temporária. O autor diz aqui uma observação bem interessante, eu vou ler aqui. É muito comum a fé temporária resultar, entre aspas, de avivamentos onde há muita agitação e provocam-se ao extremo as emoções das pessoas que se, abre aspas de novo, se convertem, mas que depois retornam ao seu estado pecaminoso de vida e perdem o interesse na religião. É a fé temporária. Então essa fé que parece que vai levar a pessoa a algum lugar, parece que ela foi transformada pelo Espírito, parece que ela vai agora andar nos caminhos do Senhor, depois é só aquele momento de emoção, parou, acabou, não acontece mais nada. Essa é a fé temporária, ok? Então, voltando para o nosso texto, vamos agora para 2 Coríntios 4,13. E o irmão, em seguida, já vai falar Efésios 1, 17 a 19. Diga, Pedro. Diga, Luiz. Só para tentar entender um pouco. Uma frase: a fé move montanha. Qual das três seria ou é uma outra? Aí a gente já está chegando numa outra pergunta. Porque existe um grupo, seja a pergunta 73, eu acho, não tenho certeza, mas existe um grupo que pensa que a fé em si mesmo é alguma coisa. E a fé não é em si mesmo nada. Nada não. A fé é um vínculo, é o elo, mediante a fé. Mas a fé não é uma obra, não é um mérito da pessoa. Então, quando o pessoal usa essa expressão, às vezes, dá a entender o seguinte, que a fé vai capacitá-la a fazer coisas. Tenha fé e isso vai acontecer. Já ouviram isso? Só que no sentido bíblico, no sentido correto, a fé ela é um vínculo. Mediante a fé,
E essa fé é produzida, o homem é produzida pela graça de Deus, pelo Espírito no homem. Não é dele, não é mérito dele. E essa fé é o vínculo, é o elo, é o que leva, ok? Isso já é a pergunta, eu acho, deixa eu ver aqui. É a pergunta 73. Como é que a fé justifica o pecador diante de Deus? Essa é a pergunta. Mas vamos lá. 2 Coríntios 4:13. Tranquilo que essa questão é importante. Porque existe aí um movimento meio liberal que fala da fé pela fé. Ah, você tem que ter fé. Pronto. E aí, inclusive, é bem cômodo para alguém que usa esse argumento. Porque ele diz o seguinte: olha, você vai ser curado, tenha fé. Aí a pessoa não é curada, você teve pouca fé, você não teve fé suficiente. Ou seja, você coloca nos ombros da pessoa um mérito, você tem que ter fé, entenderam? E não é bem isso, a coisa não é bem por aí, ok? 2 Coríntios 4:13 e Efésios 1:17 e 19. Ok. Efésios 1:17 e 19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu firmamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que querem, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí a ideia de iluminação. Então veja só, o Espírito Santo produz a fé justificadora no pecador, é a ação do Espírito, ok? Prestaram bem atenção nos dois textos. Então é o Espírito Santo que produz essa fé justificadora no coração do pecador. Romanos 10, 14, 17. Tem muito a ver o que o pastor falou hoje. Romanos 10, 14 e Romanos 10, 17, eu acho. Quem é Romanos 10, 14? Pode falar. Ora, se eu não ouvir a palavra, como é que essa fé que é produzida vai justificar o pecador, se eu não ouvir a palavra? Ok? É imprescindível a palavra. Sem a palavra, alguém pode pensar, então o Espírito convence e não precisa da palavra. Espírito e palavra. Lembram da resposta da pergunta? As duas coisas. Como crerão se não há quem fale nada? E Romanos 10, 17. Ok, então o Espírito Santo usa a palavra de Deus, usa a mensagem de salvação para produzir essa fé justificadora. Tranquilo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque, abrindo um parêntese aqui, o pastor pregou e deixou bem claro, só, vamos dizer, reforçando isso. A gente está muito ligado, muitas vezes, a sinais, penso que não nós aqui, mas as pessoas de modo geral, muito ligadas a sinais e fora da palavra, ok? Ainda que venha um anjo, que vos pregue o evangelho, que vá além do que eu tenho dito, seja anátema. Agora, olha a loucura, quem vai pregar, quem está chegando, não é uma coisa qualquer, não é um ente qualquer, é um anjo. Quer coisa mais, um sinal maior do que esse? Um anjo chega e fala tolices para você, ok? Lembram que isso aconteceu com Jesus? O diabo não falou coisas para ele? E o diabo usou a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra, eu estou encrencado, ok? Vamos adiante aqui. Atos 2, 37. Quem ficou com Atos 2, 37?
Foi a Rosânia? Ah. Fugiu. Então, Rosânia, lê pra gente. Atos 2:37. Ouvindo eles essas coisas, confundidos de coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Pronto. Já ouvimos hoje, né? Ouvimos hoje. Atos 16:30. Atos 16:30. Barreto, se ficar realmente a escola bíblica depois, a gente pode colocar o data show aqui. Fica melhor, não é, pessoal? Fica mais interessante. Já que a escola bíblica é depois, a questão de desmontar não tem tanto problema, né? Atos 16:30. Depois, trazendo para fora, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então a gente já, essa parte aqui já está bem tranquila, né? João 16, 8, 9. 8, 9. Me ajudou muito, né? Assim é fácil, né? Atos, João 16, 8, 9. Quem ficou com João? 16, 8, 9. Amém. Romanos 5, 6. Efésios 2:1. Tem bastante texto. Efésios 2:1. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aquele em que é operado, acontece a fé justificadora, ele vai reconhecer que ele é incapaz, pelos seus próprios esforços, de conseguir essa justificação. A fé justificadora vai produzir essa compreensão, essa convicção nele. Eu, por mim mesmo, não tenho condição nenhuma. Eu sou completamente inábil, incapaz de ser justificado por mim mesmo. Então ok. E ninguém mais pode salvar ele, a não ser Cristo. A gente está usando a palavra salvar direto, né? Eu só abrindo um parêntese aqui. Eu acho que os irmãos sabem o que significa salvação. Mas uma vez eu perguntei numa sala uma vez e os irmãos se enrolaram um pouquinho. O que está escrito lá em Mateus no capítulo 1? E porás o nome dele de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Cristo Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, simplificando a coisa, né? Ok? Porque a primeira ideia que alguém pode ter, claro que isso aí é mais um efeito também, é dizer, eu estou salvo do inferno, né? Estou salvo, mas a coisa tem um antes aí. Vamos lá, Efésios 1:13. Aí quem lê 3 vezes. Efésios 1:13. Quem está com Efésios 1:13 lê 3 vezes. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também nele e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Crer na verdade da promessa do Evangelho é parte
é elemento da fé justificadora. Concordam? É elemento, é parte da fé justificadora. É tremendo isso, né? É consolador ouvir um versículo desse. É consolador. É importante isso, irmãos, que na medida em que eu sei que eu sou incapaz, na medida em que eu sei que por mais que eu me esforce, eu não vou ser digno do Senhor, mas quando eu tenho essa convicção produzida pelo Espírito de que Cristo é a justiça e, portanto, eu posso ser declarado justo não por minha causa, mas por causa de Cristo, isso é um consolo enorme para as nossas vidas. Concordam? Agora, eu sempre digo isso, e eu falo isso, e eu sou sincero, e eu fico muito envergonhado com isso, às vezes. Imagina, porque daqui até o dia em que o Senhor me chamar, não sei quanto tempo ainda vou viver, eu falo isso e eu penso que os irmãos também estão nessa situação. Eu vou pecar ainda. Puxa, eu ainda vou pecar. Os pecados que eu ainda irei cometer, o Senhor vai perdoar. Que vergonha. Estou envergonhado. Vocês não entenderam? Vocês não se sentem desse jeito? Você fica meio constrangido. É uma coisa estranha. E penso eu que esse constrangimento é produzido pelo próprio Espírito em nossas vidas. Tá? Já nos conduzindo, penso eu, num processo de santificação. Ok? Mas é vergonhoso. É vergonhoso. Às vezes, as pessoas que não compreendem a mensagem do Evangelho, se você fala isso para elas, elas ficam escandalizadas. Já tentaram? Algumas vezes a pessoa vai ficar escandalizada. O que você está falando aí? Que negócio é esse? Ok? Vamos lá. João 1,12. João 1,12. Filhos de Deus, que coisa tremenda. Deus é o nosso Pai. O Pai é aquele que é o provedor, o Pai é aquele que vai proteger, o Pai é aquele que vai cuidar. Então eu sou filho de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Filho de Deus. Então isso aí nos deixa numa condição assim de descansar, de paz mesmo, concorda? Ufa, que coisa maravilhosa. Então não há nada que vai me separar do amor do meu Pai. E Ele é o meu Pai. Abba, como lá em Gálatas, né, fala. Jesus é o nosso Pai. Cristo na Trindade é o nosso Pai. Na Trindade. Cristo é nosso irmão primogênito daqueles que são filhos de Deus, mas na Trindade, Cristo é Deus, Deus é nosso Pai. Piorei as coisas? Piorei as coisas? Acho que não, né? Bom, vamos lá. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus coeterno com o Pai, se direciona ao Pai como meu Pai. Isso. O próprio Senhor Jesus. Ele é o primogênito dos filhos de Deus aqui, no sentido de que há um antes de nós. Os liberais tentam relativizar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o Deus encarnado, não reconhecendo como o Deus coeterno com o Pai. Isso é muito importante. É importantíssimo, importantíssimo. Chame o Senhor Deus de Pai e pronto, minha irmã. Fique tranquilo. Isso aí é complicado. Eu li um livro uma vez, faz tempo, eu era novo convertido, e o autor do livro, eu lembro como se fosse hoje. Eu não entendi direito, eu fiquei confuso e eu deixei o livro de lado. Mas hoje eu compreendo que o livro estava equivocado. O livro diz o seguinte: olha, você tem que orar pelo Espírito, para o Espírito, tem que orar para Cristo, e não deixe de orar para o Espírito, senão ele fica com ciúme. Entenderam? Aí ele literalmente dividiu Deus em 3 partes. E Deus é único, é a unidade. Isso é complicado para nós entendermos. Lembra da teologia apofática? É complicado, mas Deus é um, tá? Então não tem porquê, eu vou orar agora para o Espírito, já orei. Agora eu vou orar para Cristo, agora eu vou orar para o Pai. Isso não é isso não. Tem? Vamos lá. Atos 16, 31. Atos 16, 31. Respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Ok.
Deixa eu só abrir um parêntese aqui nesse versículo. Esse versículo aí, fora do contexto, as pessoas pensam assim: eu vou crer no Senhor Jesus, minha família todinha vai ser salva. Existe um contexto aí, tá, pessoal? Nada nas escrituras pode ficar fora do contexto. E o contexto é o carcereiro, naquela situação que ele fica angustiado, e acho que é Pedro, né? Fala para o carcereiro, ok? Eu não estou querendo entristecer ninguém, mas há um contexto nisso aí. Mas nesse contexto aí, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que conforto ele está recebendo, o carcereiro. Ele está recebendo. Atos ainda 10:43. Foi esse, né? Foi esse texto? Tá, 10:43. Dele todos os profetas vão testemunho, porque por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão do pecado. Então, olha só que coisa maravilhosa. Nós somos perdoados em Cristo e por causa de Cristo. Primeira coisa, nós somos declarados justos por causa da justiça de Cristo em Cristo, ok? Então, a justiça de Deus em Cristo é a base para o nosso perdão e nos dá esse descanso. Ufa, entenderam? Nós ficamos numa situação de paz, de ficar tranquilo. Amém? Ok, então vamos lá. Filipenses 3:9. Amém. Atos 15:11. Quem ficou com Atos 15:11? O Barreto. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que É pela fé justificadora que se recebe e se descansa em Cristo e na sua justiça como base para ser aceito e considerado justo à vista de Deus para a salvação. Legal, né? Esse texto. Então eu resolvi nem usar as minhas palavras. Eu falei, vou ler isso aqui que está legal. Vou ler de novo. É pela fé justificadora que se recebe e se descansa em Cristo e na sua justiça como a base para ser aceito e considerado justo à vista de Deus para a salvação. Legal. Vou colocar lá no meu quarto, se a minha esposa deixar. Ela não gosta que eu fale dela, mas eu gosto de falar dela. Ela não gosta que eu fique falando. Vamos lá. Aí eu vou repetir a resposta, a pergunta e a resposta. O que é fé justificadora? Lembrando que esse qualificativo que aparece aí para fé, para diferenciar da fé histórica e da fé temporária, é a fé justificadora. A fé justificadora é uma graça salvadora produzida no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus. Não só por um, mas pelos dois, ok? Não só pelo Espírito e não só pela palavra. Muitos podem ouvir a palavra, mas sem a condução do Espírito não vão entender absolutamente nada. Então, pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual ele aí o pecador, convicto do seu pecado e miséria, e da incapacidade de ser restaurado da sua condição de perdido, tanto por si mesmo, ele não pode ele mesmo conseguir ser restaurado, quanto pelas demais criaturas. Não há criatura nenhuma no mundo, em lugar nenhum, no universo, na história, que poderia restaurar um homem. Continuando, pela qual ele não apenas crê na verdade da promessa do Evangelho. Então ele não somente crê na verdade da promessa, mais do que isso, ele crê na verdade da promessa do Evangelho, como também, aí vem um acréscimo, recebe e descansa em Cristo e na sua justiça ali ofertada para o perdão dos pecados e para ser aceito e considerado justo à vista de Deus pela salvação. Que legal,
Ok? Agora vamos às perguntas. Tem algumas perguntas aqui. O que quer dizer que a fé justificadora é uma graça salvadora? Alguém se aventura a responder? O que quer dizer a fé justificadora é uma graça salvadora? O que quer dizer isso? A fé justificadora produz em alguém a salvação em Cristo. Ok? Simples. Essa é a resposta. Fácil. Tranquilo? E de graça. De graça a um alto preço. Tá? Como é que alguém consegue obter a fé justificadora? Essa é fácil. Como é que alguém consegue? Eu queria obter a fé justificadora. Como é que alguém consegue obter a fé justificadora? Ao ouvir a palavra, e com a ação do Espírito Santo, ele crendo, né? Amém. Luiz. Tranquilo, né? Vamos lá. Como é que Deus concede a alguém o dom da fé justificadora? Esse já respondeu. Ele já respondeu a outra pergunta e essa. Como é que alguém consegue? É porque essa fé é produzida no coração pelo Espírito e pela palavra. Ok? Juntos. Tá? Agora olha essa pergunta. Essa é fácil. Pode a palavra ou o Espírito produzir sozinha a fé justificadora no coração de alguém? Ou só o Espírito ou só a palavra pode produzir a fé justificadora? Exatamente. Pronto. Então não há como isoladamente só o Espírito ou isoladamente só a palavra. Ok? É a pessoa que não ouviu, mas leu, acreditou, creu nisso. Teria a forma de ele poder, assim, poder ter essa situação, porque ninguém levou a brava, ele foi autodidata, assim. Ele vai ter uma pergunta que diz aqui mais ou menos o seguinte. Eu já vou pular essa pergunta, que tem a ver com a tua pergunta. É suficiente aceitar-se a promessa do Evangelho como verdadeira? É suficiente isso? Eu vou responder, não é suficiente. Eu vou ler aqui, para não tropeçar nas palavras, eu vou ler o que ele escreveu aqui. Vou repetir, é suficiente aceitar-se a promessa do Evangelho como verdadeira? Não. Pode-se aceitar a promessa do Evangelho como verdadeira e ainda não ser um cristão salvo. Temos indispensavelmente que receber e descansar em Cristo e na sua justiça. Então, tem mais isso, ok? Senão, vai ficar muito parecido isso aí. Olha lá, eu vou abrir um parêntese aqui. Muito parecido com aquela fé histórica, entenderam? Eu creio. Bom, entre você crer isso e de fato você descansar nisso, há uma diferença. Concordam comigo? Tá? Ok? Vamos lá. Quinta pergunta. Diga. Na palavra que você me dando, a pessoa que recebeu a palavra, ouviu a palavra e recebeu com alegria, mas no caso da Isso, exatamente. Parece que é complicado entender, mas não é não, pessoal. Alguém, vamos dizer assim, a promessa do Evangelho eu creio é verdadeira. Mas essa pessoa, ela, como é que eu digo aqui para vocês? Ela não recebeu e não está descansando em Cristo e na justiça dele. Entenderam? Ainda que ela tenha crido, abre aspas, né, que a promessa do Evangelho é verdadeira. Ok? Bom, vamos lá. Quinta pergunta. Quando Deus produz a fé justificadora no coração do pecador, quais são os quatro fatos dos quais ele se convence, o pecador? Posso responder? Vou facilitar para vocês. Ele se convence da sua condição pecaminosa, primeira coisa, ok?
Misericórdia, né? Eu lembro do momento lá atrás, eu tinha 20 e poucos anos, em que Cristo me mostrou o quão pecador eu era, tá? É bem interessante, pessoal. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, pode alguém, abre aspas, que aparentemente tem uma vida reta, organizada, ele pode até pensar que ele não deve nada para Deus, ou se deve pouquinho, né? Ele está numa boa. Concordam comigo? Mas aquele pecadorzão, ele vai, não tem jeito. A indignidade, o reconhecimento da indignidade, para ele é muito óbvio. Ok? Vamos lá. Segundo, ele se convence da sua miséria. Terceiro, ele se convence da impossibilidade de salvar a si mesmo do pecado e da miséria. Eu sou incapaz, não há como. Quarto, ele se convence da incapacidade de qualquer um outro. Não há outra criatura, não há outro ser, não há nada, nem eu e nem ninguém, exceto o Deus onipotente que pode salvá-lo do pecado e da miséria em Cristo. Ponto final. Ponto final. Que palavras de consolo, né? Que palavras de consolo. É mais ou menos o seguinte, a gente pode até dizer agora, Maranata, Senhor, Maranata, tô bem. Podemos dizer isso? Ou não? Amém? Bom, sexta. Quando Deus produz a fé justificadora no coração de alguém, qual será a atitude dessa pessoa para com a promessa do Evangelho? Isso é bem fácil de responder. Quando Deus produz a fé justificadora no coração de alguém, qual será a atitude dessa pessoa para com a promessa do Evangelho? Essa é fácil. Se essa pessoa, Deus produziu nela a fé justificadora, como é que ela vai reagir para o Evangelho? Alguém se aventura? Diga, Luiz. Divulgando, sim, mas primeiro, é verdade. Isso é verdade. Segundo, ele vai reconhecer a verdade. Isso vai trazer um conforto enorme para ele, claro. E aí você vai falar para outros, né? O que é uma tarefa maravilhosa, ok? 7. Eu tô te olhando aqui. Ela está conversando na hora da aula. Ela está falando da minha bolsa, que ela não gosta da minha bolsa, né? Mas vamos lá. É a Márcia que está falando? Mas o Dudu usava a bolsa, ele usaria a bolsa dessa. Jamais. 7ª pergunta. Quando alguém nega a veracidade da palavra de Deus, essa aqui é complicada, viu? No todo ou em parte, o que isso demonstra sobre o estado do coração dessa pessoa? Aí, deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem um pregador muito conhecido, eu não vou dizer nomes, tá, pessoal? Só dando um exemplo, que inclusive já foi pastor presbiteriano. Eu assisti um vídeo recentemente desse senhor, e ele desqualificou parte da carta de Romanos. Não, isso aqui não é inspirado, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está errado. E eu olhei aquilo e falei, ele está falando isso, eu repeti, voltei, eu vi de novo várias vezes, né? A Dag não gosta que eu assista nenhum vídeo dele, mas eu assisto às vezes, né? Ele começa a questionar a palavra. Lembrando, pessoal, de apologética, né? A gente falou de apologética ontem. Lembrando, a palavra é inerrante, suficiente e infalível. Ponto final. Isso aí é um pressuposto, é um princípio nosso. Se a gente não tiver a palavra aqui, estamos encrencados, tá? Alguém nega a veracidade da palavra. Não, isso não é, parte dela não é verdade. O que isso demonstra sobre o estado do coração dessa pessoa? O que vocês se aventuram a dizer? Deixa eu dar um exemplo que eu li. O pastor me corrija se esse irmão, eu li isso num artigo de um outro irmão, tá? Ele diz o seguinte: 2 exegetas eruditos
se debruçam sobre um texto e vão fundo nas línguas, a ideia deles é compreender a questão do idioma. Os dois chegam às mesmas conclusões, as mesmas. Um é descrente, existe gente assim, e o outro é um crente. E aí esse aqui, a diferença, eles vão produzir a mesma compreensão do texto, mas esse aqui, o Espírito produz nele a certeza de que aquilo é verdade, e o outro é mais uma literatura qualquer. Entenderam? Eu vou ler a resposta aqui. Esse tipo de incredulidade indica normalmente que a pessoa não tem a fé salvadora. É razoável, concordam? Nem é um filho de Deus. Eita, misericórdia. A única exceção seria o caso daquela em cujo coração o Espírito Santo operou a fé justificadora, mas que ainda, pela fraqueza do intelecto, nega a veracidade ou a autoridade de algumas porções da Bíblia, sem compreender que isso é inconsistente com a fé justificadora que desonra a Deus. Alguém ainda neófito, ainda crescendo no conhecimento, estão entendendo? E ainda meio desorientado, ele diz, isso seria uma exceção, mas de um modo geral indica que a pessoa não tem fé salvadora. Ok? É razoável a gente entender isso? Paulo fala a Timóteo, aquela lista dos últimos dias, os 5 ele diz assim, tendo forma de piedade, negando e entretanto poder. Isso tem a ver com o que o senhor está falando? Teria que ver o contexto disso aí, né? Mas tendo forma de piedade, né? Mas entendi. Ele fala de homens que carregam, conseguem cativar mulheres carregadas de pé. Entendi. Mas negam, sem ser poder no evangelho. Deixa eu abrir só um parêntese aqui. Eu vejo com preocupação, por exemplo, isso é uma opinião, tá, pessoal? Eu posso estar falando tolice, mas é uma opinião. Quando eu vejo um pregador que fica falando um monte de tolice, e o cara é todo desorientado, eu estou cansado de assistir no YouTube muitos escândalos, né? Agora recentemente eu não lembro o nome, me lembrei, um pastor chamado Anderson Silva, não sei se o pastor já ouviu falar dele, alguém já ouviu falar? Eu pensei até que era o lutador, mas não é o lutador, aí eu pensei, poxa, o lutador agora é pastor, por isso que eu abri o vídeo. Vocês me perdoem, desculpa, mas por isso eu fiquei curioso. Eu falei, o Anderson Silva é pastor, eu abri o vídeo. E era um vídeo de denúncia. Eu falei isso aqui já falei para os irmãos em um outro momento. Esse pastor Anderson Silva, ele tem um trabalho em que ele apoia mulheres que são assediadas, maltratadas. Ele criou um aplicativo e tal, e eu abri o vídeo pensando que era lutador, aquela curiosidade tola, né? E eu caí nesse escândalo em que ele começa a citar nomes. Eu falei, esse homem está louco. Ele cita nomes de pregadores, de pastores da internet, vários, que cometem adultério, fala um monte deles. Eu falei, que coisa. E ele disse que ele tinha que falar porque ele tem esse ministério e as pessoas as mulheres, né, estão buscando no ministério, no aplicativo, uma proteção, um cuidado, e ele resolveu falar. Por que eu estou falando isso? Quando eu vejo gente assim, é fácil, muito fácil, entenderam? Agora, imagine o seguinte, vamos lá, imagine alguém, um pregador, que fala tolices, cuja vida, do ponto de vista aparente dos homens, porque o coração do homem, ele não é aquilo que ele pode parecer, mas do ponto de vista dos homens, ele tem uma conduta ilibada. Entenderam o que eu estou dizendo? Ele é um cara que é corretíssimo, abre aspas, íntegro. E aí eu vi uma vez alguém dizer o seguinte, foi até um presbítero, ele falou assim, não, o testemunho dele é suficiente, não precisa da palavra.
Aí é perigoso. Concordam comigo? É perigoso. Aí você olha para ele, mas ele é um cara corretíssimo. É quase um santo, entenderam? Ele não anda, ele flutua. Aí é mais perigoso. Entenderam? É muito mais perigoso. Se você pega lá, eu acho que é Filipenses, não precisa abrir não. Paulo diz mais ou menos o seguinte: se alguém prega o evangelho por disputa, tal, se for o evangelho, Paulo diz que bom, lembram disso? Porque é o evangelho verdadeiro. Agora imagine o estrago que alguém que tem uma vida reta, ilibada, perfeita, tal, e fala um monte de tolices, e alguém como esse irmão que disse, não, olha, o testemunho dele não precisa nem falar nada, não precisa pregar a palavra, basta ele viver entre nós, entenderam? Complicado. Hã? Claro. Vamos lá. Oitava pergunta. É suficiente? A gente já respondeu, né? Aceitar a promessa do Evangelho como verdadeira, já respondemos. Nona pergunta. O que quer dizer recebe e descansa em Cristo e na sua justiça? Eu vou ler, vou facilitar. Significa, em primeiro lugar, abandonar toda e qualquer esperança de ser salvo de outro modo, senão pelo dom gratuito mediante Cristo. Que legal. Continuando. Precisamos abandonar toda alegação de boas obras, de bom caráter, de qualquer outra coisa em que depositamos a nossa confiança. Ponto final. Em segundo lugar, temos de pedir a Deus que nos salve gratuitamente por amor a Cristo, pelo mérito de sua expiação e justiça. Amém? Terceiro, temos de confiar que Deus fará conforme prometeu, confiando-nos a Cristo como nosso Salvador, tanto nessa vida como na eternidade. Que coisa maravilhosa. Ok? Então isso que significa descansar em Cristo e na sua justiça. Eu não tenho condições de nada. Então eu rogo a Deus que o Espírito de Deus, Ele me conduza no meu processo de vida e que eu possa glorificar Deus nas minhas ações pela condução, pela influência, pelo constrangimento do Espírito em minha vida. Amém? É isso que eu quero. Concordam? É o que vocês querem também, não é, irmãos? Ok. 10ª pergunta. Além de perdoar os pecados, que mais faz Deus por aquele que tem a fé justificadora? Além de perdoar pecados, que mais faz Deus por aquele que tem a fé justificadora? Deus a aceita e a considera como justa. Justa. É um justo de Deus. Deus olha para aqueles que são de Cristo e eles são considerados justos. O que acontece com o justo? Ele não entra em julgamento, ele é um justo. Amém? Não entra em julgamento. Eu me lembrei agora, só abrindo um parênteses aqui, que é um versículo que está muito na minha cabeça. Lembram do Alexandre o latoeiro? Já ouviram falar? Paulo fala, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor dará a sua paga segundo as suas obras. Paulo botou o cara numa encrenca daquela. Concordam? Numa grande encrenca. Que males ele fez ao Paulo? E Paulo coloca ele, o que ele fez, que ele responda para o Senhor. Bom, diz que justificado significa como se eu fosse, embora é claro a palavra não derive disso, mas é verdadeiro dizer que justificado significa como se eu sempre tivesse vivido uma vida perfeita, não apenas como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado, mas na verdade como se eu sempre tivesse amado ao Senhor meu Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu poder e ao meu próximo como a mim mesmo, como se isso fosse a minha vida inteira, ilibada. Tem algum advogado aqui? Eu tenho alguns advogados, né? Uma vida impoluta, tá certo? Falei legal? Uma vida impoluta, né? Para dar uma... Depois vocês perguntam para os irmãos aí o que quer dizer. Continuando aqui,
o sangue derramado por Cristo não apenas remove a culpa dos nossos pecados, mas a vida perfeita, inculpável e justa de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei de Deus, é imputada ou creditada em favor daquele que possui a fé justificadora. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Ser um filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Poder descansar em Deus e nas suas promessas. Que coisa maravilhosa! Poder ser considerado um justo. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. E aí, acabou. Acabou. Que aí vem a questão eu pulei, né, da fé histórica, da fé temporária, que a gente já até falou sobre isso. Uma pergunta bem boba: a fé histórica pode salvar? De jeito nenhum. Concorda? De jeito nenhum. É bem interessante, só para a gente abrir aqui um parêntese. Não quero ofender ninguém, tá? Por favor, ninguém fique ofendido. É apenas uma observação. Mas entre os muçulmanos, Cristo é um profeta, Cristo nasceu da Virgem, lembram? Cristo é especial. Então eu vi um videozinho de um muçulmano falando de Cristo, e ele praticamente prega Cristo. Aí ele falou, mas tem um detalhe. Aí o detalhe é que muda tudo. Que muda tudo. Então essa abre aspas, né? Essa fé histórica dele não produz salvação. Ok? A fé temporária também não produz salvação. Como é que eu posso diferenciar a fé temporária da fé justificadora? Essa é fácil. Última pergunta: como é que eu posso diferenciar a fé temporária da fé justificadora? Temporária. O tempo vai dizer isso. O tempo vai dizer isso, né? Então, meus irmãos, a outra pergunta, ela também vai falar de fé. E aí vai ficar para o outro domingo, né? Aí eu vou agora pedir a minha assistente fazer um resumo da aula. Ela vai falar. Tô brincando. Então, vamos encerrar, irmãos? Então, vamos encerrar. Que Deus nos abençoe, né? E nos guarde, e que possamos guardar esse dia especial para o Senhor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que possamos descansar, Pai, de fato em Ti, Pai, nas Tuas promessas, e que possamos viver essa vida sabendo, tendo aquela paz que excede qualquer compreensão humana. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir em vida e nos apaziguar o nosso coração, e que possamos testemunhar de Ti aos outros homens, levando a Tua palavra. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, um domingo abençoadíssimo para os irmãos.